Boa noite, queridos e amados irmãos. Nesta noite nós iremos meditar sobre as anotações do que Deus tem feito em nossas vidas. E quando nós fazemos essas anotações, elas serão para nós um apoio à nossa fé em tempos de tribulações, em tempos difíceis. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Mateus, capítulo 16, dos versículos de 8 a 11. Diz assim: E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, meus queridos, quando nós lembramos dos feitos de Deus em nossas vidas, quando nós fazemos essas anotações, isso será um apoio para a fé em tempos de tribulações e provações. É muito mais fácil para a fé percorrer uma vereda bem conhecida do que trilhar uma nova, onde não se pode ver um passo à frente. Quando nós começamos a crer em Cristo, o mais difícil era exercer a fé. E todos os atos posteriores de fé se tornaram mais fáceis devido às nossas primeiras experiências. Quando nos sobrevém uma série de problemas, é um grande auxílio poder dizer: não é a primeira vez que eu passo por isso. Eu já passei por isso antes. E pela graça de Deus, eu saí vitorioso. Quando os discípulos se acharam desprovidos de pão, Cristo teve que lembrá-los dos milagres que ele já tinha feito. Em Mateus capítulo 16, versos 8 a 11, nessa leitura devocional. Até ele os chamou de homens de pouca fé, porque eles deveriam ter confiado em Deus depois de terem visto tanto do seu poder no passado. Meus queridos, é uma realidade. Há 2 maneiras pelas quais mostramos nossa incredulidade. A primeira é que nós duvidamos do poder de Deus. A segunda é que duvidamos também da sua disposição para nos ajudar. Os filhos de Israel, eles julgaram que algumas coisas eram impossíveis para Deus. E assim Deus não podia agir. No Salmo de número 78, verso 19 e 20, nós podemos ver isso. Salmo 78, 19 e 20. E falaram contra Deus e disseram: Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão e preparar carne para o seu povo? Então, nós chegamos também nessa situação. Visto que não entendemos o caminho pelo qual Deus possa agir, ou até o auxílio que possa vir por meio dele, nós não entendemos. E aí nós achamos que nenhum auxílio pode ser esperado. Mas todos esses raciocínios da incredulidade são superados se lembrarmos as nossas experiências anteriores. Deus tem nos ajudado. Portanto, pode nos ajudar nesse momento. Ele tem tanto poder e capacidade agora quanto teve no passado. É uma coisa séria, queridos e amados irmãos. A incredulidade sempre questiona se Deus será tão bondoso agora quanto foi no passado. Davi e Paulo raciocinaram baseados naquilo que Deus fez no passado, para afirmarem o que ele faria no presente.
em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 33, nós podemos ver aí a experiência de Davi, ele lembrando que Deus fizera por meio dele, como Deus trouxe livramento. E ele testemunhou isso diante de Saul. 1 Samuel, capítulo 17, e o verso 33. Diz assim a Escritura: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então Davi está lembrando dos feitos anteriores de Deus. Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele dá testemunho do livramento de Deus em sua vida. Ele diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Que dúvida pode haver, depois de tantas provas da bondade de Deus no passado? Talvez o incrédulo pergunte: como pode uma criatura má e pecadora como eu esperar que Deus faça isso ou aquilo por mim? Nós podemos até testemunhar também. Nós podemos citar Romanos capítulo 5 e o verso 10. Nós podemos responder que a graça de Deus veio a nós quando nós éramos os piores do que agora. Portanto, nós podemos esperar na sua bondade, embora que não mereçamos. A Escritura diz em Romanos 5 e 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que maravilha, meus amados, poder lembrar dos feitos de Deus. Faça as anotações do que Deus tem feito em sua vida. Eu vou terminar recitando aquele versículo que temos recitado nesses devocionais. 2 Coríntios 4 e 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4 e 17. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Eu peço ao Senhor por nossas autoridades, nosso presidente. Peço, Deus, também por nosso governador. Eu peço também por nosso prefeito. Peço, Deus, pelos magistrados. Que o Senhor, Deus, nos dê a graça de termos uma vida tranquila. Oramos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos.